Um momento histórico para a TV brasileira. Vem aí a primeira novela inspirada na Bíblia. Uma superprodução jamais vista para contar um dos mais antigos e emocionantes capítulos da civilização. Assim você me ofende, Ramsés! Você me magoa, Ramsés! A saga de um homem que mudou a história da humanidade. Ele liderou a jornada épica do povo hebreu, da escravidão no Antigo Egito à Terra Prometida. O herói Moisés encanta gerações há mais de 3.000 anos. Sua história tem momentos que ficaram para sempre na memória dos povos, como as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho e os 10 Mandamentos. Moisés nasceu escravo numa época em que o faraó Seti decretou a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Para salvar o filho recém-nascido, a mãe coloca Moisés numa cesta e a solta no rio Nilo. O bebê é encontrado por ninguém menos que a filha do faraó. Moisés. A princesa adota Moisés, cria o menino hebreu como príncipe, meio-irmão de Ramsés, o herdeiro do trono. Você não é um de nós! Já adulto, Moisés descobre o segredo. Se revolta pela situação dos hebreus e foge para o deserto. Até que, tempos depois, recebe um chamado de Deus. Moisés, eu vi a miséria do meu povo. Eu vou enviá-lo até o faraó para tirá-los do Egito. Moisés volta ao Egito e inicia uma luta para salvar seu povo. Deixe o meu povo ir. Se você desafiar a Deus, você será castigado. Segundo a Bíblia, o castigo veio em forma de 10 pragas, como conta o historiador. Deus, de acordo com essa história, ele apresenta um desafio, digamos assim, aos deuses do Egito. Então, quando ele transforma a água em sangue, ele está desafiando o Nilo, que era cultuado. E assim por diante no restante das pragas. Essas pragas são para dizer que os deuses egípcios são menos poderosos que o Deus único de Israel. Depois da contaminação da água do Nilo, vieram invasões de rãs, piolhos, moscas e gafanhotos, a morte dos animais, úlceras nos humanos, chuva de granizo e raios, dias de escuridão e morte das crianças. As 10 pragas do Egito já foram retratadas em filmes e também em obras de arte desde séculos atrás. A arte estava lá. Este professor, mestre em História da Cultura, explica como as histórias da Bíblia atraem o público. Graças a Deus. Os temas bíblicos, eles fascinam. Então nós temos os artistas, os compositores, os escritores. E se nós olharmos ao redor do mundo, nós vemos que a frequência desses temas é tão recorrente porque a maioria das pessoas acredita em Deus. Esse bebê foi enviado a mim pelos deuses. Eu não vou deixar que nada de mal lhe aconteça. Essa bióloga explica como os fenômenos da natureza, como aqueles narrados na Bíblia, podiam destruir uma nação. Eles acabaram dizimando, consumindo todo o alimento básico primordial da época, né? Pelo menos os relatos históricos mostram que os grãos tinham um alto valor, especialmente para serem estocados numa época que tivesse seca ou mudança forte de temperatura. Então, era um alimento que se reservava. Somente depois da última praga, a morte do filho mais velho,
o faraó concordou em libertar os hebreus, que começam a viajar rumo às terras de seus antepassados, Canaã. Pouco depois, o faraó muda de ideia e envia o exército atrás de Moisés. É nessa etapa que a Bíblia narra o célebre episódio da travessia do Mar Vermelho. Na cena que ficou famosa num clássico dos anos 50, Moisés conduz o povo hebreu por um caminho seco entre as águas. Já os soldados do faraó acabam engolidos pelo mar. Cenas grandiosas de uma epopeia de fé que inspirou alguns dos melhores momentos do cinema e agora está numa novela pela primeira vez. Uma superprodução da TV Record que custou R$700 mil por capítulo, o mais alto investimento do gênero até hoje. A trama se passa 1.300 anos antes de Cristo. Ação, figuração, gravando. Para entender como hebreus e egípcios viviam naquela época, fomos ao Rio de Janeiro, onde acontece parte das gravações da novela. Esse é o templo da cidade cenográfica da novela Os 10 Mandamentos, literalmente uma obra faraônica. É espetacular. A cidade cenográfica foi construída durante 105 dias e tem 7.000 metros quadrados. E aqui a gente volta no tempo. É como se estivéssemos no Egito Antigo. Nosso guia nessa viagem ao passado é o diretor de cenografia de Os 10 Mandamentos. Aqui o palácio. O palácio do faraó. Palácio do faraó. Nós temos as duas varandas dele, que é onde ele vai conseguir ver toda a destruição do Egito, a chegada, o êxodo do povo hebreu. E como é que foi esse trabalho? Teve que fazer pesquisa, claro, né? A gente trabalha assim, nós temos um historiador que sempre trabalha com a gente nas nossas minisséries bíblicas e ele dá um apoio histórico pra gente. Peça o que quiser. Como o Egito era a grande potência econômica e militar da época, tudo aqui é luxuoso. O faraó e seus súditos ostentavam a riqueza. O lado egípcio, ele é rico em detalhes, em desenhos, em estátuas. Já o hebreu retrata a pobreza, o povo escravo, o sofrimento. Vamos mostrar o lado hebreu? É impressionante, gente. Olha que coisa maravilhosa. É de arrepiar, viu? Impressionante o trabalho de cenografia. Vamos dar uma caminhada aqui que eu quero sentir esse ambiente. O que é isso aqui? Isso aqui é um forno. É um forno. Um forno. As mulheres fazem um pão, a cerâmica. Aqui são as casas. As casas. A Record vai investir alto. Os efeitos especiais estão sendo realizados na capital mundial do cinema, em Hollywood. A gente vai produzir 2 eventos pontuais que são muito importantes e tomariam muito tempo da nossa equipe aqui no Brasil, que vai ser o Mar Vermelho se abrindo, né? E a 7ª praga, que é a chuva de fogo e gelo. Essas 2 sequências, os efeitos de computação gráficas vão ser produzidos nos Estados Unidos. A novela também vai mostrar os 40 anos do Êxodo, a jornada através do deserto e o momento especial em que Moisés recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. A lei básica da civilização judaica e cristã. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Como escravos, eles se sujeitavam a qualquer ditame que fosse trazido pelo faraó. Agora eles não são mais escravos. E aqueles mandamentos, você vai perceber que eles dão parâmetros para todas as áreas da vida na sociedade. A convivência entre famílias, entre pessoas e o próximo. Para reproduzir os cenários do Antigo Egito, a novela Os 10 Mandamentos foi gravada no deserto do Atacama, no Chile. Também foram feitas imagens de uma fazenda no Paraná, na orla do Rio de Janeiro e em estúdios, além da cidade cenográfica. Eu estava vendo uma imagem aqui, assim, vocês ditando, que gravaram na cidade cenográfica. Isso.
500 pessoas? 500, só de figurantes tinham 500 Só figurantes. de figurantes? Isso. O elenco fixo? São 86 atores. Não precisa ser uma bronca, tu entendeu? Não? Pois então vire-se. Você não está no Egito e eu não sou sua escrava para ficar te servindo. Obrigado. De nada. O figurino dos egípcios e hebreus foi feito especialmente para a novela. São mais de 2.000 peças de roupas e 300 joias. O veterano Paulo Gorgulho será Amrão, pai de Moisés. Se a gente pensar no momento em que o mundo vive, momento pelo qual o mundo passa, mais particularmente o Brasil, mais apropriado impossível. Porque você fala de tolerância, você fala de crença, você fala de fé, você fala de amor, você fala de compaixão, você fala de perdão. O papel principal de Moisés ficou com o jovem talento Guilherme Winter. Que responsabilidade, hein, Guilherme? E agora? Pois é, né? Trabalhar muito. Uma grande responsabilidade, um grande desafio na minha carreira, né? Encarar esse personagem tão multifacetado. Primeira vez que eu trabalho com o Paulo, que faz meu pai, poxa, cada cena que eu faço com ele é um aprendizado. Action! A história tem muito o que contar e uma novela, portanto, será muito bem-vinda, não só pela beleza da história, que, como vimos, é uma belíssima história de um personagem, de uma mensagem moral, de amar o próximo, mas também pelo fato de que toda a nossa tradição ocidental vem da Bíblia e vem, inclusive, particularmente dessa história do Moisés e da escravidão no Egito. E nós podemos dizer que, assistindo a essa história, nós estamos conhecendo melhor a nós mesmos. Moisés, como eu te odeio. Não esqueça, a estreia de Os 10 Mandamentos é amanhã, às 8h30 da noite. Novo horário de novelas da Record.